Alô, meu amigo, alô, minha amiga. Este é o canal Cura Emocional pela Palavra e nós estamos na série A Palavra que Rompe. A palavra de Deus vai te ensinar a avançar e vencer. E hoje nós estaremos falando como dominar no mundo espiritual para vencer. Quando nós ouvimos esse tema, dominar, às vezes nós podemos entender que essa dominação tem que ser algo superior sobre os outros, né? Dominar sobre outros, não, dominar sobre você mesmo. E você vai aprender hoje aqui sobre uma chave espiritual. As chaves servem para abrir portas. E se você entender essa chave, ela vai abrir muitas portas na sua vida. Então, nós iremos falar sobre a chave, que é a chave que está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. A palavra do Senhor vai dizer: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais, sobre todos os animais que se movem no chão. Domine. Então, aqui nessa passagem, nós estamos lendo, acabamos de ler, que Deus manda o homem dominar. Então, existe uma lei que vem desde o Gênesis, que é a lei do domínio. E o domínio significa poder, mas não qualquer poder. Um poder espiritual que vem de Deus e que pode ser colocado nas nossas vidas. Esse poder é o que vai nos ajudar a nos posicionarmos na vida, a entendermos para que viemos. E nós precisamos nos posicionarmos de uma forma em que o governo do Espírito Santo esteja sobre nós. Então, quando o governo do Espírito Santo começa a tomar a primeira posição nas nossas vidas, nós passamos, enfim, a partir daí, a governar no mundo natural. Então, entender o governo do Espírito Santo é algo muito importante na vida do cristão. Por quê? Porque primeiro tudo acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo que nós vivemos. Tudo se passa no mundo espiritual e depois vem para o mundo natural. Quem governa no mundo espiritual também governará no mundo natural, que é o mundo que vivemos. E esse governo, o mais lindo é sabermos que a Bíblia ela já deixa esse governo disponível para nós. Isso nós acabamos de ler no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Então Deus nos fez para dominarmos. Mas a primeira coisa que nós precisamos dominar é as nossas emoções. Então o nosso fundamento ele tem que estar sendo construído pelo Espírito Santo. Porque se o nosso fundamento não estiver sendo construído pelo Espírito Santo, nós não deixaremos as nossas emoções, a seara das nossas emoções, dos nossos sentimentos sobre o governo do Espírito Santo, mas sim sobre os nossos governos. Quando nós governamos as nossas emoções, geralmente nós geramos ansiedade em nossas vidas. Porque nós queremos algo, muitas vezes a ansiedade ela é fruto de um desejo insatisfeito, não realizado, porque não foi colocado sobre o governo do Espírito Santo. E isso vai gerando dentro da nossa alma uma ansiedade que gera, muitas vezes, a depressão.
Então, é importante nós entendermos de onde nós viemos. Nós temos um DNA, e esse DNA é um DNA espiritual. Nós somos todo ser humano é totalmente espiritual. Quando ele se declina para a carne, ele passa a ser totalmente carnal. Mas nós fomos criados na nossa origem espirituais. Nosso corpo é espiritual. Mas quando nós não damos o governo do Espírito Santo, o governo das nossas vidas para o Espírito Santo, guiar as nossas emoções, a nossa vida, ela começa a ficar sob o nosso governo. Então, nós precisamos entender que nós temos que aprendermos a criar um mundo espiritual. Quando nós criamos um mundo espiritual, o mundo natural se materializa. E isso é feito através da fé. Muitas vezes existem pessoas que ficam anos pedindo a mesma coisa a Deus. Mas a coisa não se materializa no mundo natural. E por que não se materializa no mundo natural? Porque não foi construído no mundo espiritual. Então as orações do cotidiano passam como que a não funcionar. O DNA de Deus é de criar coisas grandes. Que o Senhor nos fez também para dominar sobre coisas grandes e pequenas. Nós vimos aqui, acabamos de ler. Mas nós precisamos corrigir a nossa natureza, o nosso fundamento, para que ele possa receber a revelação de Deus. Nosso espírito tem que estar aberto. Porque quando o nosso espírito está aberto à revelação do Espírito Santo, automaticamente ele começa a receber revelação e as nossas promessas são ativadas. Então isso é um conhecimento muito grande que nós precisamos buscar. Nós precisamos aprender a buscar o conhecimento, porque a palavra de Deus diz que a Deus compete esconder, mas a nós buscar o conhecimento, buscar a revelação, esquadrinhar. Esquadrinhar significa buscar o conhecimento, buscar a revelação, descobrir. Então, quando você não sabe a sua posição, a partir desse momento, você não tem como destravar. Mas quando você começa a entender a sua posição, que você não veio para esse mundo para ser escravo, mas sim para governar, que Deus deu domínio das coisas grandes e pequenas ao homem, então você começa a receber uma outra revelação. E nessa revelação é que você irá se mover. Quando nós passamos a nos movermos na revelação da palavra de Deus, as coisas começam a se mover no mundo espiritual. Mas é necessário que nós façamos algo, nós temos que dar o primeiro passo para que a glória de Deus seja revelada até nós. E por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai revelar na nossa mente aquilo que a palavra de Deus queria estabelecer quando ela foi idealizada por Deus para nós. De que maneira? A partir do momento que eu compreendo o que Deus quer de mim, então eu começo a entrar num governo espiritual. Porque eu começo a assumir uma posição espiritual. Você precisa conhecer a sua posição em Deus. Nós, muitas vezes, isso a gente vê muito na igreja, em várias igrejas, não todas, graças a Deus, mas existem muitas vezes uma manipulação espiritual, de como as pessoas têm que agir, como as pessoas têm que pensar.
E elas não, muitas vezes, isso impede que as pessoas recebam a revelação do Espírito Santo. Existem igrejas que são extremamente controladoras. Isso vai impedir que o Espírito Santo, muitas vezes, se revele na vida da pessoa. A pessoa precisa entender quem ela é em Cristo. As bênçãos, elas nos alcançarão. Elas virão até nós quando nós entendermos isso. Então, a palavra do Senhor, ela está cheia de promessas nas nossas vidas. Não só as promessas de bênçãos financeiras, de saúde, mas também de toda sorte de bênçãos possíveis e imagináveis. O Senhor deixou para nós. Mas, por não entendermos a nossa posição de domínio, às vezes não recebemos as bênçãos. Jesus entendia a sua posição. Quando ele chegou ali na primeira milagre que foi feito, naquela transformação da água em vinho, Maria falou: olha, fazei tudo o que ele disser. Porque ali estava alguém que tinha o domínio. Mas você pode dizer: mas Jesus era o Filho de Deus. E nós somos filhos de quem, amadas? Entende? Então, às vezes nós não racionalizamos quem nós somos em Deus. Quando eu sei que eu estou exercendo, que eu estou tendo uma posição espiritual, eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai dizer na minha mente, no meu coração, tudo que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. E é aí que as nossas vidas passam a ficar sob a dependência de Deus. Então, nós precisamos verdadeiramente entender quem somos em Cristo Jesus e assumirmos a posição que Deus nos deu. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Mas eu gostaria que você viesse caminhar conosco. Esse canal foi feito por você, com muito amor. Já deixou o seu like? Já clicou aí no sininho? Então, clica no sininho, deixa o seu like e, se você puder, compartilha essas mensagens. Semeie palavras de vida na vida de outras pessoas, porque é a lei do retorno. Tudo que nós semeamos na vida de outras pessoas voltarão para nossas vidas. Esse canal é o Cura Emocional pela Palavra. E é o canal que vai te ensinar a curar as tuas emoções, a aprender mais de Deus, a conhecer a Palavra de Deus e o que a Palavra de Deus, a Bíblia, tem guardada para você. Quando você aprender sobre a sua identidade, você nunca mais será a mesma pessoa. Então, se você gostou dessa mensagem, deixe seu like como uma oferta a Deus de gratidão, e venha caminhar conosco, porque esse canal foi feito por você e para você, com muito amor. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.